As pessoas almejam muito sucesso, serem conhecidas, serem reconhecidas e tudo mais, mas o sucesso e o êxito, ele é sempre nichado. Tem essa. Quando isso acontece, você vai caber numa caixinha, você é um arquétipo. E isso incomoda muitas vezes a pessoa que está em evidência. Fala, não, eu sou muito mais que isso. Poxa, para eu chegar aqui eu fui muita coisa. Eu não sou só isso que você está vendo, só esse ângulo, né? Sim. Você também passou por isso, né? Você virou o cara da comédia. O produtor de comédia, ele é o produtor de comédia. Como se fosse proibido você ser outra coisa. E a Sparta, inclusive, ela tem expertise e condição para atender todo tipo de evento e vários tipos de evento, inclusive de comédia, que é onde você tem, de certa forma, o domínio total da coisa, pela experiência, por vários anos lidar com isso. Eu acho legal falar disso, porque é muito do surgimento, de quando começou, como começou e por que começou, né? Antes da Sparta, eu tive uma tentativa de 7 a 8 meses de uma empresa com um amigo meu, Guilherme Martins, o Gui, do Mir, que a gente era super amigo de infância, e eu achava o máximo que ele conhecia todas as pessoas, ele abraçava, conversava, ele era um cara super querido, e eu identifiquei ali nele uma habilidade que é necessária no meio de eventos, de ter alguém comunicativo, alguém que abre portas, né? E a gente teve uma empresa chamada Simworks. A gente brincava que a gente fazia desde funeral, a festa de 15 anos, a casamentos, a qualquer coisa. E a gente não sobreviveu por falta de nicho. Acho que talvez por isso. Que a gente queria abraçar o mundo. Você queria todos os nichos, né? Queria todos os nichos. E não deu certo. Aí, naquela época, estava começando a estourar a cena stand-up, o CQC. Foi em 2009, começo de 2009. Aí o CQC estava em evidência, um tipo de jornalismo diferente, com humor, e a cena stand-up começando. Então, e o próprio humor, ele saía daquela prisão da comunicação de massa, que permaneceu no Brasil por muitos anos, Trapalhões, o Cacete e Planeta e tudo mais, para uma coisa mais autoral e mais pessoal, né? Sim. Aí você começa a ver rostos e figuras e jeitos muito específicos de lidar com a forma de fazer alguém rir, né? E é muito louco, porque o stand-up mesmo é uma cena antiga, da década de 60 e 70, Sim. que ela veio progredindo, evoluindo, até se tornar uma potência econômica como é hoje. Hoje o stand-up é uma potência econômica. Tá? A gente vê os artistas hoje, um dos mais renomados do Brasil, hoje o Whindersson Nunes, ele começou no stand-up. Então, e hoje o cara nem precisa mais fazer stand-up, tá lutando boxe. Sim, sim. E ele enfim, mas eu acredito que é tudo uma questão de realmente para você conseguir visibilidade e você vai precisar nichar em algo, se especializar naquilo e ficar. Que é a forma de atingir uma excelência, né? Sim, eu atingi, a comédia me deu essa oportunidade de provar o meu esforço, de provar a minha qualidade diante do mercado, e eu consegui. Eu digo hoje que eu já fiz mais de 400, eu tenho uma contagem. Isso que eu ia perguntar. O jornalismo é um troço muito perigoso. Você dá uma entrevista para alguém, ou você fala com alguém. Eu sempre falo para quem está começando, o que é jornalismo, como que é? Fala, olha, entenda que é sempre uma coisa complicada, né? E tem esse tipo de pergunta, né? Que é um pouco desleal até. Você faz ideia de mais ou menos quantos eventos nesses 15 anos? Eu fiz um levantamento... só de Sparta foram 350 a 400. Mas antes da Sparta eu já tinha um legado. Lembrando que às vezes para um evento é 2, 3 meses trabalhando nele. Né? Mais. Eu costumo dizer que evento é a receita de bolo. Eu gosto de trabalhar com pelo menos 90 dias. Olha só. Tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. Mesmo quando o evento termina, ele não termina. Você tem que continuar trabalhando nele. Né? Então, quando eu comecei em 2009, a cena da comédia, ela não tinha quase ninguém trabalhando nela. Então, eu costumo dizer que eu carpi o lote inteiro aqui, Dourados, eu consegui abrir, eu abri muito mercado aqui para a cena. Então, hoje a gente tem muitos eventos rolando na cidade, graças a um trabalho que foi feito lá atrás, não só meu. Tinha outros produtores que também desistiram no meio do caminho. O pessoal da cervejaria Canalhas, hoje eles tinham a Palheta Produções, que eles fizeram o Danilo Gentili na época. Então, assim, a construção da cena, ela não é minha, não é culpa do Bruno, eu não sou o responsável, não. Eu sei dividir com quem trabalhou, com quem colocou os tijolos também ali. Agora, uma das coisas que eu sempre admirei em você
e tive a oportunidade, o privilégio de te ver começando e te ver na faculdade, né? E ter essa amizade selada até por um outro amigo, que é o Thiago. Thiago Asguariroba. Thiago Asguariroba. É a tua inteligência social, né? São vários tipos de inteligências, as pessoas falam como se fosse só uma inteligência, mas são vários tipos de inteligência. E a inteligência social, ela é muito importante. Tanto é que hoje, até nas empresas, falam que é a razão de se demitir alguém, né? Você contrata pela expertise e demite pelo comportamento. E quando alguém tem essa inteligência social muito avançada, atinge o resultado que você atingiu. Uma das coisas que compõe uma inteligência social nesse nível é você não ser melindroso. E você não é. Para construir tudo isso, a gente sabe que alguns tijolos são quebrados. Sim. Isso é normal. E uma das grandes críticas à cena do stand-up, do riso em Mato Grosso do Sul, é a questão do artista local. Ah, mas aí é só o artista de fora, e como fazer para o artista local? E aí você começou a também dar a chance para construir isso. Lembrando que você não é o governo, você não é a entidade absoluta do mercado, você é um empreendedor. O que você pode fazer é o melhor da sua participação. Como que foi lidar com isso também? Porque as pessoas querem tudo para ontem. E para ontem não é fácil. Então, eu acho que isso é uma questão que, assim, como eu já trabalhei do outro lado do artista, e eu sei como é que funciona. Eu trabalhei antes de trabalhar com a Sparta, eu fui produtor de bandas. Eu comecei na CDB, mas eu produzi o bando do Velho Jack, e por muitos anos, 7, 8 anos, eu fiz várias produções. Por aí, 6 a 7, acho que foi isso aí. Depois trabalhei com os Bêbados Habilidosos também, com outras bandas daqui. Então eu tava do outro lado. Então assim, eu sei reconhecer quando o artista que tá subindo no palco, ele leva um público, aquela galera que foi lá para assistir o artista, foi lá para ver por conta do talento dele. Eu acredito que na comédia não é diferente. Eu acho que é uma construção. Você não vai começar a fazer qualquer coisa, você vai subir no palco e vai levar multidões. Você precisa convencer as pessoas que você é bom. E o boca a boca é o caminho, né, nesse Eu acredito que a cena da comédia local, ela tá num processo de maturação, de maturidade, que tá avançando. A gente hoje já tem comediantes aqui que já estão ganhando casca, estão conseguindo abrir cada vez para mais artistas. E hoje eu olho e percebo que sim, você tem aí comedies. Tem o CG Comedy do Fred Oshiro, tem o Tears Comedy, tem todos os outros comedies que estão abrindo o PQP, a galera que tá indo para ver os comediantes locais. Eu acho que é esse o caminho, essa é a receita. Algumas pessoas, elas às vezes reclamavam comigo que, como que a comédia local vai ter visibilidade se você não dá espaço? Às vezes não sou nem eu, às vezes é a produção do artista nacional mesmo que bloqueia, né? Sim. Mas aí a minha resposta era, bicho, eu acho que você vai precisar fazer o caminho inverso. Para você conseguir chegar para abrir o artista nacional, você vai ter que ter um reconhecimento local primeiro. Então tudo começa localmente. Não pode ser forçado, né? Não pode ser forçado. Você empurrar uma arte, ela talvez não vai ser tão bem aceita. Eu já tive experiências horrorosas de comediantes abrindo uma comédia, um comediante nacional, e não ficar 3 minutos, ser vaiado, o artista ter que entrar. O Maurício Meirelles entrou. Com um humor muito cruel, né? Nesse sentido. Porque ele não estava sendo engraçado, estava sendo chato até. Então, assim, tem que saber a hora certa de você agir. E eu acredito que a cena local, ela precisa passar pelas etapas de maturação para conseguir chegar no nível que a gente almeja. E nisso, o meio para que isso aconteça é o público, né? É o público. É testar público, é ver público, tudo mais. Você também passou por isso, né? Você construiu o público, né? Para poder atingir esse portfólio de eventos e tudo, e ter essa certeza de trazer gente de fora para cá, houve também esse trabalho de educação até do público. Como que você fez com relação a essa questão? Porque não é uma coisa tão simples, é também muito complexo. Né? Se fosse simples, era fácil eleger alguém numa eleição, era fácil tornar alguém em evidência. Não é, né? A gente sabe que o público às vezes é uma caixinha de surpresas, né? O que está tornando mais fácil para a gente hoje é a internet, né? Porque antigamente, em 2009, quando a gente... você já sabe quem que o público quer, né? A gente conversava com esse público de outra forma, né? E a maneira de educar o público é porque a gente às vezes se adequa a um padrão
que já é nacional, que já funciona em todas as cidades. Então, assim, o público, geralmente agora, ele já está mais acostumado a não chegar 1 hora de atraso. A gente já sabe, o público já sabe que é 15 minutos de tolerância, tem a questão das carteiras marcadas, tem a questão de não filmar, não fotografar, tem a questão das fotos no final. Tem muita gente ainda que compra o ingresso e se sente no direito de conhecer o artista, de entrar no camarim do artista. E não é assim que as coisas funcionam. Existem regras que hoje a gente já consegue ver que o público já entende melhor essas regras. Tinha gente que falava, que falta de respeito de vocês, pô, paguei aí R$100 no ingresso, não vou poder nem tirar uma foto com o artista. Aí você vai nas redes sociais e massacra, mete a lenha, Caramba. insulta, como se a produção local fosse responsável. E a gente tem que explicar que não é bem por aí, educar. Esse processo é bem por aí. Amigo, você não comprou o ingresso para tirar foto, você comprou o ingresso para assistir o que o artista vai falar, entendeu? Mas tem sempre que tratar isso de uma maneira cordial, amigável,